Muito bem, depois de um longo período de férias, enfim, retornamos à nossa programação normal após um longo período de comerciais. Brincadeira. Vamos lá. Nossa aula de hoje, pessoal, nós vamos começar um livrinho maravilhoso. Um livrinho entre aspas, porque ele é enorme. Um livrinho maravilhoso, que é a Ilíada de Homero, tá bom? Eu estou, acho que no canto 9, se não me engano. Canto 8, final do canto 8. E até onde eu li, é belíssimo. Se eu pudesse, viraria a noite lendo o livro. Mas É, pena que o seu não é. cérebro não tanca. Nosso cérebro, nossas energias não são possíveis para tanto. Bom, nós vamos começar então essa nova etapa aqui. É engraçado que não estou desmerecendo, por favor, não estou desmerecendo, mas nós saímos de livros como Ortodoxia, saímos de livros como As Ideias Têm Consequências, O Hobbit. De repente, a gente ficou tranquilinho com eles e bum, chega a Ilíada. Já falando de novo, não estou desmerecendo esses autores, mas a Ilíada é uma obra primordial porque ela é considerada a primeira obra da literatura europeia. E ela chega com o pé na porta. É, Você lê uma vez e nunca mais é o mesmo. sim. E já aviso para muitos que quando nós chegamos para ler a Ilíada pela primeira vez, pode parecer tudo muito confuso, porque a gente pega a história pela metade. A gente chega na metade da história, tá? Chegamos ali pela metade. Então, ao longo das aulas, eu vou dando uma contextualizada para vocês, mas não é o que eu pretendo fazer hoje. O que eu pretendo fazer hoje, pessoal, é outra coisa. Modéstia à parte, eu amei essa capa. Ele tá fazendo yoga ali, ó. Esse é Aquiles, tá Se bom? esticando, se alongando. Aquiles está com uma flechada no calcanhar. A história do tendão de Aquiles fica para depois, não me deixem esquecer, tá bom? É, eu acho que todo mundo conhece aqui. Mas enfim, vamos já começar então pelo nome. Por que é que a Ilíada ela recebe esse nome? Porque toda a história se dá em torno da Guerra de Troia. Ah, professor, não me diga, não sabia disso. O nome da capital de Troia, capital dos troianos, era Ilion. Ilios. Sendo assim, a história que se passa ao redor de Ilion é a Ilíada. Mesma coisa a Odisseia. A Odisseia gira em torno de Odisseu. Ulisses. Ah, que falta de criatividade. Não, é apenas Falta de criatividade. os títulos fazendo jus ao que se passa no livro, tá bom? Então vamos lá. Aula 1 hoje nós vamos fazer uma apresentação geral. Como se fosse uma introdução, tá? Faremos uma introdução. Antes de nós prosseguirmos, eu vou falar um pouquinho dos dois professores que eu estou embasando, tendo por base para nós estudarmos esse livro, porque eu estou longe de conseguir estudar tudo isso sozinho. E Nós tristeza. estamos longe de conseguir estudar tudo isso sozinho. Nós precisamos de apoio. Então, vou falar um pouquinho dos dois professores. O professor Guilherme Freire, se não me engano, ele é de Campinas, e o professor Robson Cardenas, que é de Foz do Iguaçu. Os senhores os conhecem? Foz do Iguaçu. Conhecem ambos? Conhecem só um? Conhecem O os dois? Guilherme Freire eu já tô cansado de saber. Vamos lá. Vocês conhecem a história de conversão do professor Guilherme Freire? Não, nem quero saber. Não, ela é linda, ela é linda. O professor Guilherme Freire, ele cursava filosofia na PUC de São Paulo, há Nossa. muito tempo atrás. Sei lá, acho que ele tem uns 35 anos hoje, então vai fazer quase uns 20 anos que isso aconteceu. E na época, ele era ateu, modernista e o típico universitário que nós encontramos hoje. Ele foi pra Federal. Entretanto, contudo, todavia, ele não conseguia as respostas que a alma dele precisava. As coisas não faziam sentido.
E todas as vezes que ele entrava em discussão com os colegas e turma dele, sempre tinha algum católico ali no meio que colocava o nome de São Tomás de Aquino na história. E todas as vezes São Tomás de Aquino vencia as discussões dele, ele ficava furioso, mas aquilo fazia sentido. Até que um dia ele se cansou e falou assim: não, eu vou estudar esse cara. Mas por que que ele falou que ia estudar São Tomás? Ele falou que ia estudar São Tomás apenas para refutá-lo. Pobre professor. Ele falou assim: eu vou pegar esse fim de semana que vai ser prolongado, esse feriado prolongado, e eu vou pegar a Suma Teológica, eu vou ler de cabo a rabo só para refutar esse cara. Vou chegar na segunda-feira acabando com a vida daquele catoliquinho que fica Vou me falando. acabar com esses miseráveis. Ah, my precious. Não sei se ele chegou ao nível do Gollum, né? Mas tudo bem. Ele pegou a Suma Teológica, para quem não sabe, a Suma Teológica foi a obra-prima de São Tomás de Aquino. Tem ali, acho que umas 1.500 páginas, é um livro enorme, Parabéns. gigante e difícil de ler, tá? Para nós hoje é um livro difícil de ler. Mas um motivo de vergonha para nós é que São Tomás, você sabe o motivo pelo qual ele escreveu a Suma Teológica? Pra gente aprender teologia, Não, pra gente aprender uma suma, não. pra gente ler. Ah, São Tomás, o objetivo dele na Suma Teológica era alcançar as pessoas recém-convertidas ao catolicismo para que elas conhecessem um pouco da doutrina católica. Ou seja, aquele livrão imenso, difícil de entender, com temas de teologia altíssimos para os iniciantes na fé católica. Há 1000 anos atrás isso era normal, hoje para nós isso é meio assustador. Mas enfim, e quando ele foi lendo São Tomás, ele foi entendendo que todas as respostas da vida dele estavam dentro daquele livro. Todas as perguntas que ele queria fazer, São Tomás estava respondendo. E ele voltou na segunda-feira católico, apaixonado por São Tomás. E aí, ele ficou tão deslumbrado com aquilo que ele viu, que ele quis passar para todo mundo. Cada pessoa, cada estudante de filosofia que encontrava pela frente, ele falava de São Tomás. E acharam que ele estava em surto psicótico. Mano, você tem demência? Você tá falando sobre Sotonais? Esse cara já morreu, mano. Você tem demência? Eu fico pensando que eles reagiram dessa forma. E da turma inteira, apenas um amigo seguiu ele para estudar São Tomás. Enfim, São Tomás foi o homem que abriu a carreira de estudos do professor Guilherme Freire, ao ponto de hoje, por exemplo, vamos conferir a idade dele, só para não ficar tendo estimativas. Daí ele vai ver, daí o Isaac vai ver, ele tem 18 anos. Idade, não, ele não é tão jovem assim, tá? Meu Ele tem a Deus. sua cara, Ele tem 35 anos, ele é jovem pra ele tem a caramba. sua cara, eu olho pra cara dele, eu olho pra sua e falo, meu Deus, o teu pai. Não exagero, Igualzinho a ele. Você é mas igual. enfim, com 35 anos, ou seja, extremamente jovem, que eu saiba, ele é fluente em grego, latim, inglês e português. Tem conhecimentos de filosofia e literatura que, assim, eu fico de queixo caído. Porque tem até um mini curso de simbolismo dele na Brasil Paralelo, no curso do Senhor dos Anéis. E cada vez que nós olhamos aquelas aulas, cada vez que você olha uma aula que ele dá, uma análise de algum filme, uma análise de algum livro, você fica abismado, porque era um negócio que, por exemplo, estava debaixo do teu nariz e você não conseguia ver. O professor Robson, ele é um pouco menos conhecido, mas ele é tanto quanto o professor Guilherme Freire. Como que se deu a conversão dele? A conversão aqui que eu estou dizendo, pessoal, eu brinco que nós temos duas conversões. Nós temos aquela conversão grosseira, ou seja, quando nós éramos do mundão e passamos a ser católicos de BGE, e aquela conversão mais límpida, mais pura, que é quando a gente passa de católico de BGE para verdadeiro católico. Tem muita gente que já passou, nós ainda estamos, eu acho, nesse processo de conversão de BGE para verdadeiro católico mesmo, firmar o pé, não dá para ficar em duas canoas ao mesmo tempo. Mas enfim,
Como que se deu a conversão dele? Foz do Iguaçu fica muito pertinho do Paraguai. Tipo, é 1 hora de distância, se o trânsito não atrapalhar. Sim, eu chamei o doido. Você prepara a camisa de força. E aí, Enzo, e aí, no Paraguai, tem um padre, preciso lembrar o nome do padre, eu esqueci de ver. Eu vou falando, tem um padre que é a nível do Padre Paulo, mora lá no Paraguai, a nível do Padre Paulo. Eu não vou lembrar o nome dele agora, poxa vida. Enfim, esse padre, ele apresentou há mais de 20 anos atrás como a literatura, a boa análise, o bom estudo da literatura pode converter as pessoas à Igreja Católica, pode santificar as pessoas, porque foi isso que a Igreja fez por mais de 1000 anos. Ensinou o professor por um bom tempo e depois passou o bastão. Então, agora você continua. Faz uns 20 e tantos anos que ele dá aulas de literatura, dá aulas do PHI. O que é o PHI? Aguardem, vocês verão no final da aula. Olha só que benção. Vou manter vocês curiosos até lá. É técnica particular, deixar todo mundo curioso até o final. Brincadeira, tem muita gente que faz isso. Tamo brabo agora. Eu tô Isaac, não brabo. faça isso comigo. Eu vou pendurar o Isaac. Vou pendurar o Isaac numa bandeira. Tô avisando. E, como eu falei, a aula de hoje era uma apresentação geral, tá? Nós vamos começar pelo tema da Escola dos Santos. Isaac, o que raios a Escola dos Santos tem a ver com a Ilíada? Senhores, senhoras, calma. No final, tudo faz sentido. Quando eu olhei, eu estava mais perdido que pegando no churrasco, mas depois eu consegui juntar. Ô, churrasco? Eu tô aqui, eu tô comendo churrasco. O que é a Escola dos Santos? A Escola dos Santos, pessoal, é um novelo de lã que um santo tece um pedaço, aí esse santo morre, deixa uma pontinha do tecido, vem um outro santo depois dele e continua a tecer. Aí esse santo morre, deixa a pontinha do tecido, vem um outro e continua. Então, há essa continuidade. Por exemplo, Dom Bosco foi lá, cuidou dos meninos, fundou a Ordem Salesiana. Dom Bosco morreu. Qual foi o santo homem que assumiu? O padre Miguel Rua, que foi discípulo de Dom Bosco, foi aluno de Dom Bosco. Quando ele morreu, quem assumiu? Cagliero, que foi bispo aqui na Patagônia, lá no sul da Argentina, discípulo Isaac, de Dom Bosco também, e assim por Isaac, diante. uma pergunta. Diga, O que que isso tem a ver com a Ilíada? você verá, você verá. Nós vamos começar aqui a nossa história com John Newman. E John Newman é interessante porque ele continuou a tecer um novelo que começou lá com Jesus Cristo. Jesus Cristo apresentou a revelação aos apóstolos. Os apóstolos foram apresentando. Mas até que chegou num carinha chamado São Paulo. São Paulo foi, guardou essa tradição para ele, e o próximo homem que continuou o trabalho de São Paulo foi Santo Agostinho. Depois de Santo Agostinho, ali no século IV, teve um homem no século XI, chamado Guilherme de Champeaux, que continuou esse trabalho de Santo Agostinho. Quem era Guilherme de Champeaux? Guilherme de Champeaux, ele era professor na Universidade de Paris, professor de filosofia na Universidade de Paris. E, na Idade Média, Paris era o centro cultural. Tudo que você queria estudar praticamente estava em Paris. É claro que você tinha outros centros, como, por exemplo, quem queria estudar direito ia para Bolonha ou para Louvain. Mas Paris era o principal em filosofia e teologia. E o Guilherme de Champeaux, ele largou tudo para ser monge. Ele quis ser monge. E ele foi para uma igreja abandonada nos arredores de Paris, que era uma igreja dedicada a São Vítor. Porém, os alunos do Guilherme falaram assim: olha, senhor, nós não conseguimos ficar sem o senhor, não. O senhor vai ser monge? Beleza, vamos ser monge com você também. Vamos ser seus alunos lá no mosteiro. Não, mas vocês vão ser monge também, vocês querem? Beleza, eu vou dar aula para vocês aqui no mosteiro. Então, ele fundou esse mosteiro, chamado Mosteiro de São Vítor, porque era na antiga igrejinha de São Vítor.
Um dia, o arcebispo fala para o Guilherme, assim, ô Guilherme, eu tenho um seminarista aqui comigo, que é um seminarista prodígio, cara. Tipo, tudo que você passa para ele, ele entende, às vezes até melhor que o professor. E como você atualmente é o melhor professor do mundo, eu quero que você o acolha. Posso ver com você, ver com ele? Não, pode ver com ele. Se ele quiser vir, tudo bem, eu ensino ele. Ele foi, acolheu esse seminarista, e pouco tempo depois, o Guilherme ele é chamado a ser bispo. Ele é chamado a ser bispo. E quem assume o mosteiro de São Vítor como abade e reitor, porque era um mosteiro barra universidade, é esse seminarista. Quem que é esse seminarista? É o Hugo de São Vítor. E o Hugo de São Vítor, ele era realmente um homem inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Então, muitos de nós já vimos ele em algum lugar. Onde nós menos esperamos, lá está o Hugo de São Vítor. E Ah, o o Hugo de São Vitor é instrução para principiantes. Isso, essa é famosa. É didascálico. O Didascalion também tem. E o Hugo de São Vítor, ele pegou, sempre que nós temos aqueles santos inteligentíssimos, aqueles bons professores, sempre tem aquele aluno preferido, não é? Aquele aluno que se esforça, que vai, que aprende, lá, 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 lá. E o Hugo de São Vítor também tinha um aluno preferido, que era o Ricardo de São Vítor. Tadinho dos outros. O Ricardo, ele abstraiu, ele aprendeu tudo que o Hugo ensinava. E o Ricardo deixou um trabalho que depois seria continuado por ninguém mais, ninguém menos que São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, quando pega esse trabalho todo, ele aprimora. Por quê? Na mesma época de São Tomás, foi descoberto na Europa, dentro de um galpão, dentro de um baú, as obras de Aristóteles. Por quê? O que aconteceu? Depois da queda do Império Romano, os bárbaros queimaram quase todas as bibliotecas e mosteiros da Europa. O que aconteceu? Todas as obras de filosofia se perderam, exceto na Arábia. Por que que na Arábia elas continuaram? Elas continuaram na Arábia por conta que o império de Alexandre o Grande se estendeu até a Arábia, e quando Alexandre o Grande faz isso, ele torna obrigatória a leitura da filosofia grega lá. Mas você não tinha contato entre Europa e Arábia. Então, por ali 500 anos, a Europa ficou sem a filosofia de Aristóteles, exceto em pouquíssimos lugares. E olha que incrível. Na época de Santo Alberto, descobrem esses livros dentro de um baúzinho. Santo Alberto olha para o aluno dele, que é São Tomás, e fala assim: é esse cara que vai continuar o meu trabalho e vai continuar o trabalho de Aristóteles. São Tomás pega, faz a Suma Teológica, faz os seus tratados, os seus artigos, e passa o trabalho dele para o discípulo dele chamado João. João. Aí não fugiu o nome dele, mas é um discípulo chamado João. Aquele livro, por exemplo, A Vida Intelectual, ele foi escrito tendo por base uma carta de São Tomás a esse aluno dele, que também era monge, com os passos corretos para se estudar. E você tem essa linha que vai continuando, 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 até que chega em São John Newman. Por que que nós começamos a nossa história aqui em John Newman? Porque ele era luterano. E na universidade de filosofia, ele teve acesso aos clássicos. E ele notou uma coisa, que aquilo que os professores de filosofia ensinavam para ele, que ele sabia que era verdade, não batia com aquilo que os pastores luteranos falavam nos púlpitos. Uma coisa não batia com a outra. Sobre a natureza humana, sobre a essência das coisas e assim por diante. Então, ele passou a estudar e encontrou a resposta, que a filosofia contida nos clássicos é a mesma contida na Igreja Católica. Como ele sabia que a filosofia dos clássicos era verdade, ele descobre então que a Igreja Católica é verdadeira. Ele se converte, vira padre, depois bispo, por fim cardeal.
como cardeal, ele funda os. Ele funda um oratório na Inglaterra. Poucos anos depois, isso aqui é um parênteses, tá? Um acréscimo. Poucos anos depois que ele funda esse oratório para órfãos, o oratório ele recebe dois meninos que tinham acabado de perder a mãe e que eram órfãos de pai. Quem eram esses meninos? Eram um carinha chamado John e outro chamado Arthur. Era Tolkien e o irmão dele. Só assim, um parênteses, um comentário extra. E o Newman, esse cardeal, ele sempre deixou muito claro duas coisas. Duas coisas. O apreço dele pelos clássicos, tanto pela conversão dele se dever a eles, quanto pelas verdades contidas nos clássicos, quanto o apreço pelas boas universidades, tá? Ah, aí entra a Ilíada. É, quase, ainda não, a Ilíada ainda não chegou aqui ainda, chega daqui a pouco. Não, chegou o Morro dos Ventos Vivantes, essas coisas assim. Por que que... Vamos analisar agora rapidinho as universidades. Eu vou falar das universidades aqui, e no final da aula eu vou falar dos mosteiros na Idade Média que ensinavam. As universidades eu tenho morrido. As universidades surgiram na Idade Média. Por quê? Porque você tinha em Paris um certo acúmulo de pessoas extremamente sábias. Como eu falei, era o centro cultural da época. Então, algum carinha, que eu não sei quem é, mas bem intencionado, no século XIII, final do século XIII, olha e fala assim, viu, vamos pegar o pessoal que está aqui em Paris e vamos reproduzir no restante da Europa. Porque, cara, pensa o coitado que mora lá no norte da Alemanha, lá no norte da Inglaterra, tendo que fazer essa viagem tremenda aqui para Paris. Se tivesse uma Paris lá pertinho de Londres, seria mais fácil. Infelizmente não dá. Então vamos pegar esses caras que estão sendo formados aqui e enviar eles para lá. Eles fundam essas coisas lá. A É... gente precisa de, assim, de um certificado, né? Porque se for assim, qualquer um vai sair falando que se formou aqui e não se formou de verdade. A gente vai estar longe, não vai saber e vai dar um problemão. Precisamos de um negócio que ateste. Ah, então vamos escrever um documento que nós vamos assinar falando que ele terminou o curso e que ele aprendeu, se ele realmente aprendeu. Que não que a gente vai dar para isso? Ah, de diploma. Problema. Antes do diploma, os alunos iam para as universidades de Paris para aprender a encontrar a verdade. O fato deles se tornarem professores com cargos era uma consequência. Quando você cria o diploma, esses jovens ali de 15, 16, 17 anos, eles estão indo para as universidades apenas para ter aquele papel. E usar como papel higiênico. Não, você conseguiu piorar o que eu achei que era impiorar. Apenas para ter aquele papel e poder dar aula. Porque, querendo ou não, era uma fonte de renda. E ninguém sobrevive de vento. Eles precisavam de dinheiro. Então você tira o foco. E as universidades, a partir daí, elas vão se piorando. Então, quando você não dá o diploma para Tomás de Aquino, porque o diploma veio uma geração depois dele, mas dá um diploma para um cara chamado Guilherme de Ockham, nós já falamos muito de Ockham, não vem ao caso hoje, você cria um problemão, tá bom? Bom, o Newman, ele pegou tudo isso e ele passou esses conhecimentos para um padre muito polêmico, que é o Marcelo Lefebvre. Vamos lá polemicar as coisas. Não vamos entrar na polêmica do Marcelo Lefebvre, vamos entrar Ah, no que convém aqui na história, tá bom? tristeza, depressão. Eu zelo pela segurança. Não vamos entrar aqui no assunto. Mas o Lefebvre, ele aprendeu tudo isso. O Isaac zela pela E segurança, eu zelo pela destruição. ele ensinou um aluno canadense
chamado Charles de Koning. Para vocês terem ideia, como o Charles de Koning foi um cara inteligentíssimo, no século passado ele era considerado o maior tomista vivo. Quando o Charles de Koning ele aprende com o Lefebvre tudo, ele volta para o Canadá. Eu esqueci o nome da cidade agora, mas ele volta para lá e passa a dar aulas lá. Bom, a gente vai fazer uma breve pausa aqui na corrida de bastão, que cada um foi passando bastão pro outro. Vamos fazer uma breve pausa e a gente já volta. No século passado, nós tivemos a origem de dois movimentos nos Estados Unidos. O primeiro deles foi o Great Books Movement e o segundo foi a Proposta Paideia. Esses dois movimentos, eles surgiram por um carinha chamado Mortimer Adler. O Mortimer Adler, ele quando ele tinha 14 anos, ele fugiu da escola porque ele não queria perder tempo lá. Então o que é que ele fez? Ele arranjou emprego num jornal e ele escrevia artigos de jornal. E todo mundo ficou extremamente admirado com esse carinha porque ele era muito inteligente. E ele não tinha um conhecimento muito bom de gramática. Como ele tinha fugido da escola, a gramática não era muito forte dele. Então ele foi até a universidade de Chicago e pediu se ele poderia só acompanhar as aulas de gramática para poder melhorar a retórica dele, para ele continuar escrevendo no jornal. E quando ele vai para lá, o pessoal fica muito assustado, porque ele era mais inteligente que os professores da faculdade. Ô Mortimer, fala pra gente, onde é que você estudou? Não, cara, eu fui da escola quando eu tinha 14 anos. Eu não estudei nada, não. Mas, não, você teve que ter estudado alguma coisa. Você faz o que da vida? Eu leio. Você lê o quê? Eu leio os clássicos. Então, chamaram ele para ser professor na universidade. E ele foi professor de literatura e filosofia lá por mais de 50 anos. Vamos dar uma olhadinha aqui na proposta para a ideia, tá? Daqui a pouco a gente volta para os grandes livros. A proposta para a ideia foi uma tentativa de fazer o seguinte. Em pouco tempo, ele se tornou reitor da universidade. E aí ele foi para o sistema de educação pública dos Estados Unidos. E falou por esse departamento, né? E falou o seguinte: olha, a educação que vocês estão dando é péssima. Por quê? Porque o sistema de educação americano, na época, era um sistema subjetivista utilitarista. Ou seja, o que é o utilitarismo americano? Se não dá para pôr na prática, não presta. Então, por exemplo, eu estava conversando com vocês antes da aula começar, que um projeto particularmente futuro é aprender outras línguas para ler os livros no original. Se uma pessoa chega em mim e fala assim, por que é que você estuda alemão, lá, 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 por que é que você estuda francês, etc, etc. Não, eu quero ler os livros no original. Então você não vai ganhar dinheiro com isso? É perda de tempo. Por que é que você está gastando o teu sábado à noite estudando literatura? Sendo que você podia estar numa festa, num churrasco, num cinema, sei lá. Porque eu quero aprender. Mas você vai ser professor no futuro? Eu só quero aprender. Da perda de tempo. Ou seja, tudo que não gera um lucro, tudo que não é útil para os americanos não presta. E para a maioria dos brasileiros é assim hoje também, porque o Brasil sempre sofreu uma influência americana terrível, mas enfim. O Mortimer, ele olhou e falou assim, essa educação é horrível. Nós temos que ensinar para essa galera toda os grandes livros, os grandes clássicos. Então, o departamento falou assim, olha, beleza, cara, gostamos da tua ideia. Agora conversa com o restante dos professores das universidades e vê se eles estão afim. O Mortimer, que não era bobo, ele já tinha conversado com os outros reitores das maiores universidades, que eram tão inteligentes quanto ele. E eles se uniram, passaram anos estudando e escreveram esse livro, A Proposta para a Ideia, que era como formar o cidadão perfeito, em todos os sentidos aqui, espiritual, físico, mental, intelectual, cultural,
seguindo os passos dos clássicos. E apresentaram para o Departamento de Educação Pública dos Estados Unidos. Esse departamento olhou e, como nós sabemos, o projeto foi barrado. Porque nós temos um sistema que não gosta dessas coisas. Sistema à la 1984. Mas, enfim, chega de referências cruzadas. O que que o Mortimer fez, então? Bom, já que recusaram minha ideia, eu vou fazer na minha universidade. Eu vou aplicar esse livro, essa proposta na minha universidade. E com o passar dos anos, várias universidades nos Estados Unidos e no mundo seguiram a proposta, tá? O que que são os grandes livros? Os grandes livros são uma lista de 413 livros que o Mortimer considera indispensáveis para a formação de qualquer pessoa, de qualquer raça, etnia, cultura, etc. Para a formação cultural, intelectual de uma pessoa. Tá? E numa dessas universidades que seguem o programa do Mortimer, surge um aluno chamado Ronald MacArthur, que depois que ele estuda tudo isso, ele vai ser professor nessa universidade, mas ele descobre que lá no Canadá tem um sujeito chamado Charles de Koninck, que é o maior filósofo vivo na época, e ele quer aprender a verdadeira filosofia. Então vejam agora como que nós estamos cruzando a linha dos clássicos com a escola dos santos. Agora vocês estão começando a entender. Então ele se despede da faculdade e vai para o Canadá. Quando ele está indo para o Canadá, ele encontra um aluno, ex-aluno, né, ele terminou a faculdade, que também está indo estudar com o Charles, que se chama John Senior. Eles vão, estudam e voltam. E o Ronald, qual que é o objetivo dele no retorno? Ele quer criar uma universidade nos moldes da literatura clássica desde a raiz. Porém, o senior, ele percebe que isso não dá para ser feito. Porque quando o adolescente chega ali aos 18 anos na universidade, ele já está podre, ele já está estragado. Você tem que começar mais cedo. Então, o Ronald, ele vai querer fundar a universidade dele, e o senior, ele vai querer começar o projeto de retomar os clássicos da infância. Bom, nós já vimos, quando estávamos vendo ortodoxia, que os contos de fada para uma criança são extremamente importantes. O Ronald, ele funda, então, o Thomas Aquinas College, na Califórnia, colégio muito famoso até hoje. Se eu não me engano, existem uns 12, 13 universidades no mundo que seguem o curso dos clássicos. Porque a universidade que o Ronald ele quer fundar não é uma universidade com fins lucrativos. Ou seja, você não vai lá para estudar medicina, para estudar gramática. Não, você está indo lá para aprender primeiro. O que você vai fazer da vida é consequência. Vem depois. Não vem ao caso agora. E o John Senior, ele cria o Integrated Humanities Program, em português, PHI, Programa de Humanidades Integradas. O programa é esse. É um programa que você começa a ensinar desde cedo, desde criancinha, as crianças a enxergarem o lado belo das coisas. Com todo o simbolismo. Porque eu pergunto, adianta alguma coisa o cara chegar na universidade com 18 anos se ele não tem uma base bem formada? Não, não adianta muita coisa. Então o senior, ele quer fazer isso. Ele quer retomar coisas que foram perdidas. Que coisas são essas?
Gente, a gente vê isso bem tranquilamente na nossa geração, do pessoal que tem a nossa idade, do pessoal que é um pouco mais velho que nós e dos mais novos, os nossos irmãos, primos, etc. Pessoal que mora, não sei se tem alguém que mora no sítio ou que já foi pro sítio, então para vocês é natural. Mas as crianças hoje não sabem o que é entrar no rio, não sabem o que é andar na grama descalço, não sabem o que é olhar as estrelas, não sabem o que é montar no cavalo, brincar com os animais. Eles não sabem os prazeres comuns da vida, o senso comum de Chesterton, aquilo que nós já vimos algumas vezes aqui. Eu sei, senhor, eu passei minha vida no campo. Não no campo, por exemplo, como meu avô passa, mas eu posso dizer que eu passei minha vida no campo, eu moro no campo, tá bom? Não sou aquele cara que você vai ver com uma fivela do tamanho do mundo, com uma botina, ouvindo Chitãozinho Chororó enquanto anda de cavalo. Não é esse nível que eu estou dizendo, tá bom? Mas eu também não sou um playboy do Alphaville, tá? Não sou nenhum dos extremos. E o John Senior? Não, Enzo, não faço isso. Não tem espaço na minha chácara para ter uma vaca. E o John Senior, ele cria um lema para esse programa dele. Nascantur in admirazione. Eu tenho alguns alunos meus aqui que querem traduzir para mim. Brincadeira, eu ainda não ensinei esses termos gramaticais para vocês. Seria muita covardia fazer isso. O que significa nascantur in admirazione? Significa que nasçam admirados. Por quê? Hoje, nós vamos, sentamos debaixo de uma árvore e ficamos ouvindo um passarinho cantar, para nós é uma maravilha. Agora, se eu pegar nossos amigos, nossos primos ali, uns 5 anos mais novos que a gente, eles não sabem o que é isso, eles não entendem. Se eu falar assim, nossa, eu tava voltando para casa e fiquei olhando as estrelas, o pôr do sol, etc, etc, etc. Vão te falar que se é um macho afeminado, que se é o último romântico, que se é retrógrado e tudo que eles puderem falar. Não, eu tô falando a verdade. O que vão dizer, por exemplo, se o Enzo chega no treino de futebol e fala assim, ontem eu fiquei meia hora olhando as estrelas. O que vão dizer? Sejam sinceros comigo. Não serão elogios. Mas, mas, ele quer que as crianças tenham de novo esse apreço pelas coisas comuns da vida. E ele vai fazer isso através dos contos de fada. Por quê? Os contos de fada contêm algumas verdades que os clássicos também têm, mas são verdades adaptadas para crianças. Por exemplo, qual que é a verdade contida na Bela e a Fera? Bela e a Fera é uma adaptação para as crianças daquela passagem bíblica em que Jesus Cristo fala: Amai vossos inimigos. Até os pagãos amam aqueles que vos amam. Por quê? Porque a fera não amava a Bela. Mas desde o começo, a Bela amou a fera. Então, sim, a Bela amou seu inimigo até que o inimigo a amasse. Como o Chesterton fala, o amável tem que ser amado antes de ser amável. Qual que é a verdade contida na Chapeuzinho Vermelho? E primeiro eu vou falar de novo a história original da Chapeuzinho Vermelho.
Chapeuzinho Vermelho não tem caçador nenhum, não tem cesárea nenhuma no lobo, não tem nada disso. Quando o lobo descobre que a Chapeuzinho tá indo pra casa da vovó, o lobo vai lá, faz a vovó bater as canelas, bater as botas, mata a vovó, come a vovó. Beleza. Chega Chapeuzinho, tem toda aquela conversa, né? Vovó, que orelhas grandes, que nariz grande, lá, lá, lá. O lobo faz a Chapeuzinho e arrasta pra cima, mata a Chapeuzinho, come a Chapeuzinho e a história acaba aqui. Mas, meu Deus, cara, você tá falando isso pra uma criança de 7 anos, vai terrorizar ela. Não, você não vai terrorizar ela coisa nenhuma. Você só vai ensiná-la que quando ela desobedece regras, surgem consequências ruins para ela e para os outros. Você vai ensinar essa criança que caso ela viole uma lei de trânsito, ela pode se matar e matar os outros. Que caso ela assalte uma pessoa, ela pode ir presa, ou seja, uma consequência ruim para ela, e atrapalhar tremendamente a vida das pessoas. Então não é aterrorizar, é você ensinar a criança. Por quê? Porque uma hora ela vai aprender isso, seja pela dor, seja pelo amor. Qual que é a moral da história do Pinóquio? Você pode desobedecer o quanto for. Desde que você esteja arrependido, Deus sempre estará de braços abertos para você. Ou seja, você ensina isso para uma criança, você acha que essa criança vai chegar como nos seus 18 anos? Com 15 anos, 16 anos, 17 anos, essa criança vai saber mais que muita gente. Então era esse o objetivo do John Senior, tá? E o nosso objetivo, estudando os clássicos, é esse: é reaprender, ou seja, é aprender de novo a enxergar o que é simbólico ao nosso redor e transmitir isso para as outras pessoas. Por quê? O que é filosofia para vocês? Vou dar um minuto, dois. Escrever é mais demorado que falar. É a arte de pensar. Beleza, mas o que é pensar? Porque, infelizmente, nós temos pessoas desmioladas, com cérebro corroído pelos baseados que não pensam. Segundo Pitágoras, ele usava uma historinha para falar o que é filosofia. Imagine o Coliseu Romano. Imaginem que lá está tendo, sei lá, uma prova de atletismo, uma corrida. Você tem os atletas, você tem os juízes, você tem a plateia, você tem os vendedores. O que cada um representa? Esses Jogos Olímpicos é o mundo em que nós vivemos. Tem gente que no mundo faz de tudo para ser o melhor, que quer deixar o nome marcado na história, que são os atletas. Tem outros que governam o mundo, justa ou injustamente, que são os juízes. Tem uns que estão só de passagem, só estão meio que nem barata tonta, só estão vendo o que está à volta deles, que é a plateia. Tem uns que querem se aproveitar dos outros, são os vendedores. É, tinha vendedor de pipoquinha lá no Coliseu também, não era só atualmente não. Mas tem uma classe de pessoas pequena dentro da plateia que está observando cada situação ali. Está observando a plateia, os vendedores, os atletas, os juízes, e está pensando sobre tudo isso. Esses são os filósofos. São aqueles que olham tudo ao seu redor e analisam e pensam sobre. É um observar profundo da realidade. Por exemplo, vamos lá, sei lá. Já falei com o Enzo, não vou dar mais exemplo com o Enzo, senão vão achar que eu tenho preferência pelo Enzo, né?
Rafa, o que a senhorita comeu hoje no café da manhã? Se for pão de queijo, eu vou embora. Tá bom, então beleza, foi pão de queijo. Para que esse pãozinho de queijo chegasse lá, na tua mesa, no teu prato, você precisou que alguém criasse a vaca para dar o leite, para dar o queijo, para misturar com o trigo. Então você já precisou de outra pessoa que cultivou o trigo, cuida do trigo, lá, 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 lá. Pessoas que forneceram comida para a vaca, que deram água para o trigo, e etc, etc. Mas você só tem pão de queijo até aqui. Você precisou de pessoas que aprenderam, estudaram matemática para fazer a cadeira de um jeito que você não caia quando você senta nela. Que aprenderam a fazer uma mesa. Que aprenderam a fazer uma parede para você ter uma casa. Mas para esse pão de queijo chegar na tua mesa, você precisou de caminhoneiros que levaram até o mercado, que você foi até o mercado, etc, etc. Ou seja, se a gente for analisar tudo o que teve que acontecer só para ter o pão de queijo, é muita coisa. E isso é filosofia, é você analisar a realidade. Então, quando você olha tudo isso e fala assim, meu Deus, senhor, muito obrigado pelo meu pãozinho de queijo. Muito obrigado pelo meu café. Não, muito. Por exemplo, se nós pensamos dessa forma numa oração antes de se alimentar, essa oração vai ter muito mais fruto. Porque nós entendemos muito mais. E a filosofia, ela não é uma divagação, não é você ficar perdido nos ares, etc. Brincavam de Sócrates, que Sócrates ficava nas nuvens, né? Que a filosofia é você ficar nas nuvens, etc, etc. Tem uma história que Anaxágoras, que foi o primeiro filósofo de Atenas, uma vez ele, sabe aquelas armadilhas de urso? Ele prendeu o pé numa dessas uma vez, porque ele estava olhando, andando pro céu e não viu. E ficaram caçoando da cara dele. E ele não ligou, porque ele estava meditando. Ou seja, você analisar a realidade não é fugir dela, pelo contrário. A filosofia é uma das duas maneiras de chegarmos até Deus. Qual que é a segunda maneira? Uma é pensando, através da razão. Qual que é a outra? É a oração, é a fé. Mas a oração e a fé são duas pernas, ou seja, é extremamente difícil você prosseguir sem uma das pernas. Por quê? Se as pessoas falam assim, não, eu só quero rezar. Se eu ficar estudando muito, eu posso ficar soberbo e eu não vou rezar direito. Isso é uma corrente protestante. Se você só rezar, uma hora vai te atrapalhar. Exemplo, exemplo. Se você só ficar interessado na vida de oração e não querer conhecer a Deus, é errado. Tem uma conhecida minha e realmente eu amo muito. Uma senhora que eu amo muito. Reza muito. Mas quando você vai ver, às vezes, o que ela pensa sobre as coisas, você vê que tem alguns erros ali. São aquelas pessoas que não saem de dentro da igreja. Mas quando você vai ver o que ela pensa sobre as coisas, tem muito erro. Tem muito erro. E ao mesmo tempo, só estudar e não rezar não adianta. Então, você precisa ter um pé firme no estudo e outro pé firme na oração. Agora eu vou falar do que eu disse que diria no início, né? Eu disse no início que eu falaria um pouco sobre os mosteiros. Na Idade Média, como que funcionava a vida de estudo de uma pessoa? Ah, Joãozinho, você quer estudar? Isso, padre, eu quero estudar. Então vem cá. Você tem 10 anos, né? Então vem cá pro mosteiro. Dá tchau pros seus pais,
Porque isso aqui é uma decisão pro resto da vida. Você vai estudar pro resto da vida. Por quê? A cada vez que você estuda mais, você aprende mais. E cada vez que mais você aprende, mais você deve aplicar na sua vida aquilo que você aprendeu. O sábio, o doutor em filosofia na Idade Média, ele era considerado um dos maiores exemplos a serem seguidos. Porque na Idade Média, vocês já ouviram falar do direito divino dos reis, certo? O que era o direito divino dos reis? Bom, Deus tem três características. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. O rei, o governante, ele representa qual dessas características dentro da sociedade? Na sociedade medieval, você tinha três homens que eram considerados exemplos a serem seguidos. O primeiro era o doutor em filosofia. Na sociedade medieval, o doutor em filosofia ele representa o aspecto da onisciência de Deus. Ou seja, tudo quanto for possível para aprender e mudar a sua vida em relação à verdade, o doutor em filosofia irá tentar. Tudo quanto for possível. O máximo da verdade possível que ele abstrair e aplicar na sua vida, ele fará. O rei, o governante, o Estado, ele representa na sociedade o aspecto da onipresença de Deus. Porque onde você vai, por exemplo, você entrou na França, em qualquer lugar da França que você estiver, você tem que obedecer às leis do rei. Você tem que obedecer às leis daquele país. Da mesma forma que em qualquer lugar do planeta você obedece às leis da igreja. Então, já que é assim, o rei tem que se parecer o máximo possível com Deus. Do mesmo jeito que Deus é para a criação, o rei é para o seu povo. Já que eles têm o mesmo encargo, por assim dizer, eles têm que ser iguais. Então, esse rei ele vai buscar ser o mais próximo possível de Deus, o mais parecido possível. E os militares, os soldados, eles representam o aspecto da onipotência de Deus. Exemplo, nós temos que conter a heresia dos cátaros lá no sul da França. E vai ter guerra, porque já faz 50 anos que a gente está conversando com os caras, e eles não querem dar o braço a torcer, então vai ter guerra. Mas eles são maiores, eles têm mais gente, eles têm mais armas, não tem problema. Deus fez o impossível, nós também faremos. Nós temos que recuperar Jerusalém. Jerusalém caiu. Mas, Senhor, eles são mais, eles são maiores, eles são mais militares, eles são mais poderosos. Não tem problema. Deus pode, não é? Então nós faremos o nosso possível. Se for para perder, perderemos em nome de Cristo. Se for para vencer, venceremos. Então cada um desses três homens representa um aspecto de Deus. Eu pergunto a vocês, é possível nós abstrairmos toda a verdade da criação? Não, não é. Mas a santidade é você estar dentro dessas três potências de Deus. Então, Padre Pio, a gente estava conversando do Padre Pio antes da aula começar. Por que é que Padre Pio é santo? Porque ele se assemelhou a Deus na onipotência, na onisciência, na onipresença. Na onipotência, ele faz milagres, Deus também faz. Na onisciência, ele sabe de coisas que só Deus sabe. E na onipresença, ele tem bilocação, coisa que Deus também tem. Então, quanto mais você está próximo de Deus, mais você se assemelha a Ele nesses atributos. Então, tudo isso para falar aqui do estudo.
Por que é que as pessoas estudavam na Idade Média? Para se parecer cada vez mais com o Deus onisciente. Bom, nós vamos encerrando por aqui. Estudo é uma introdução, uma apresentação do curso inteiro, para dizer o seguinte: nós não estamos apenas estudando uma história bonita e fictícia. Nós estamos estudando um livro que formou grandes homens como Santo Agostinho e Santo Tomás. Só isso já era motivo mais do que suficiente para estudarmos. Então, nós vamos fechando por aqui. Espero que todos tenham compreendido, espero que todos tenham gostado de saber dessas coisas, tanto quanto eu gostei quando eu descobri. E nos vemos semana que vem.